A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor João Batista. Você está no canal Aliança Renovada Brasil. Deus te abençoe. Querido, eu quero trazer uma palavra para você meditar, para você refletir, porque é agravante a situação que estamos vivendo, né? É muito desproporcional. Os pregadores estão pregando, poucos pregadores estão falando a verdade ao povo e muitos pregadores estão enganando o povo. E isso é triste porque a mentira tem perna curta. Uma hora a verdade chega, né? E a maioria vai ser envergonhada. Então eu quero dizer para você que o nosso Deus não muda. O nosso Deus é imutável. A palavra de Deus não mudou. A mesma palavra que era pregada há 40 anos atrás, onde os pregadores condenavam veementemente, com todo o poder, com toda a ousadia, né? O mundanismo, a imoralidade, as roupas depravadas das irmãs, os maus costumes, as palavras erradas e torpes dos homens, o mesmo Deus desses pregadores de 40 anos atrás é o mesmo Deus que usa os pregadores da verdade hoje, porque hoje existem duas classes de pregadores: os pregadores da verdade e os pregadores das fábulas, os pregadores da salvação e os pregadores das trevas. São os pregadores que Deus levanta e os pregadores que surgiram por aí. Queridos irmãos, nós temos que ver com muito cuidado qual que é o pregador que nós estamos seguindo, qual que é o pregador que nós estamos ouvindo. Os seus ouvidos não podem ser emprestados para pregadores que não têm nada de Deus para te oferecer. Veja você que a palavra de Deus é imutável. Nós estamos falando de sã doutrina, uso e costume. Uso e costume são bons modos, e pudor, e vergonha, e caráter são muito bem aceitos e muito bem vistos pelo Deus da Bíblia. Ora, sã doutrina quer dizer um ensinamento de uma consciência sã, um ensinamento, uma instrução de uma consciência, de uma mente saudável. Então, a sã doutrina procede do raciocínio de Cristo. Foi Cristo, né, que foi Deus, aleluia, que nos deu o ensinamento, que nos deu a palavra de justiça e retidão. Ela deve ser aplicada na Santa Igreja. Ela deve ser aplicada na vida daqueles que querem subir. Ela deve ser aplicada na vida daqueles que vivem para Cristo. Veja você como que nós estamos vivendo hoje. Uma confusão espiritual. Foram inseridos, foram agrupados, foram adicionados muita coisa no Evangelho, muita coisa do mundo foi incrementada no Evangelho, e hoje as pessoas não conseguem mais se libertar porque vivem um Evangelho que foi contaminado por pregadores que não têm compromisso com Deus. Então eu quero te falar, deixar um recado para você aqui agora, no nome do Senhor Jesus, que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Pregadores de 40 anos atrás, que eram instruídos pelo Espírito Santo, pregavam exatamente isso que nós estamos pregando hoje. Pregavam exatamente isso que nós pregamos, que nós condenamos, né? Nós não aceitamos, irmãos, esse mundanismo nas igrejas. Nós não aceitamos o comportamento dessas mulheres que se dizem santas mulheres de Deus, que ficam mostrando, irmãos, as nádegas, as bundas, para todo mundo ver, com a saia curtíssima, que vão para a igreja e sentam nos primeiros assentos da igreja, nos primeiros bancos, e colocam a Bíblia, a palavra de Deus, em cima das pernas para fechar suas vergonhas. Isso é vergonhoso, isso é desonrar o Deus da Bíblia, isso é desonrar a Escritura, isso é desonrar o raciocínio de Deus. Deus é inteligente, irmão. Deus é inteligente. Deus fez a mulher, foi para ser uma ajudadora idônea. Deus fez Eva, foi para ajudar Adão. Deus fez a mulher, foi para ajudar o homem, não foi para a mulher ficar se expondo, seminua na casa de Deus, ou por onde anda nas ruas. Deus fez a mulher, foi para auxiliar o homem na santa obra do Evangelho, não foi para ficar se expondo, para ser instrumento de cobiça. Isso Deus condena. Isso é sã doutrina, é isso que causa pavor nos crentes mundanizados. Isso causa pavor nos crentes mundanizados que adoram o mundo e querem se enganar, vivem na hipocrisia, vivem fingindo que é salvo, mas salvo não estão, são hipócritas, estão debaixo de condenação, vão sofrer a amarga condenação. O inferno nunca cessa, o inferno nunca se farta de almas. E assim nós estamos vivendo, meus irmãos. Pessoas não aceitam a palavra de Deus e dizem que o que pregavam, o que nós pregávamos, o que os pregadores pregavam há 40 anos atrás, nós estamos no século 21, não precisa mais.
Quer dizer que Deus mudou? Quer dizer que Deus mudou? O Deus eterno, o Deus sempre eterno agora mudou simplesmente porque alguns homens querem mudar? Quer dizer que Deus agora mudou? Então vamos ter que rasgar da Bíblia algumas partes. Eu vou ter que tirar da minha Bíblia algumas partes que eu li aqui. Eu vou ter que apagar, riscar com a caneta aqui o que eu li. Vou ter que riscar Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vou ter que riscar da minha Bíblia, eu não vou mais ler. Simplesmente porque homens gananciosos, homens que vivem pela torpe ganância, pelo dinheiro e que querem acumular ovelhas para se promover proprietários dela. Ou seja, as ovelhas não são... As ovelhas não são sua, meu amigo. As ovelhas não é sua, pastor. As ovelhas são de Cristo. E você está dizendo que Deus mudou? Que não é preciso mais pregar doutrina? Doutrina de 40 anos atrás não é bem vista e aceita em nossos dias, 2018? Simplesmente porque você quer? Então eu vou riscar da Bíblia aqui o que eu li. Hebreus 13:8, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu vou ter que riscar essa parte da minha Bíblia? Eu estou vendo aqui que Deus é imutável. Eu vou ter que riscar no Tiago capítulo 1, versículo 17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação de mudança. Tiago está dizendo pelo Espírito Santo que Deus não muda e não há nem sequer variação, nem tampouco sombra de mudança. Deus é imutável, meu filho. O Deus de 40 anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. O que mudou foi a ganância dos homens. O que mudou foi o ego dos homens. O mesmo Deus que há 40 anos atrás instruiu os pregadores a pregar contra o pecado, a pregar contra a vaidade, a pregar contra o jogo de futebol. Irmão, pastores, irmãos, torcendo para time de futebol. Deixa o jogador de futebol jogar o futebol, mas você, pastor, cuida das coisas de Deus, porque aquele que se alistou para lutar tem que militar legitimamente, senão não vai ser coroado. Aquele que se alistou para militar não pode se embaraçar com as coisas dessa terra, meu irmão. Então você quer trazer o mundo para dentro da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não vai aceitar o mundo aqui dentro, não, porque a palavra de Deus é o próprio Cristo e ele não mudou. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Só faltou dizer: eu não mudo, eu não mudo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que era, eu sou aquele que é e o que há de vir. Eu não vou mudar, nem lá, nem aqui, nem no futuro. Eu não mudo. Estão mudando o evangelho por torpe ganância. Os pastores estão com medo de falar a verdade. Os pastores estão combatendo contra o Cordeiro. Vocês estão combatendo contra o Cordeiro, levando as ovelhas ao erro. Querida ovelha, minha irmã, meu irmão, você que é membro de uma igreja, onde os pastores não estão pregando contra a pintura, os pastores não estão pregando contra a vaidade. Isso que eu estou pregando aqui era exatamente o que se pregava há 40 anos atrás. O mesmo Deus que eu sirvo não pode mudar dentro do espaço de 40 anos. Não tem condição um negócio desse. O nosso Deus é eterno e sempre eterno. Como é que ele mudou? Como que ele mudou? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, e os juízos do Senhor são bons, e dá entendimento aos simples. Meus irmãos, se você está vivendo um evangelho de pintura, se você está vivendo um evangelho de roupa curta, se você está vivendo um evangelho de mentira, de novela, de televisão, tudo é permitido aonde você congrega, tudo é permitido aonde você vive, fuja desse evangelho antes que seja tarde. Fuja desse evangelho antes que seja tarde. Estão dizendo para você que não precisa pregar sã doutrina, e que use costume, e que vestimenta não salva. Veste não salva mesmo não, mas condena. Não é só vestimenta, não é só vestido que salva não.
veste não salva não, mas condena. Deus condena a nudez. Deus condena a nudez. Deus condena a hipocrisia, o fingimento. Não finja mais para você. Não se engane, achando que você está no céu, quando você nem sabe se o seu nome está no céu. Onde é que está o seu nome? Você tem coragem de orar e perguntar a Jesus, onde é que está o meu nome? Será, meu Deus, me fala onde é que está o meu nome? Está no livro da vida ou está no inferno? Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de perguntar para Deus onde é que está o seu nome? Você tem coragem de perguntar para Deus como está a sua vida espiritual diante de Deus? Você tem coragem? Não tem. Mas você tem coragem de dizer que a sã doutrina do Senhor é desnecessária para a sua vida? Você tem coragem de dizer que a sã doutrina do Eterno é desnecessária para a sua vida, simplesmente porque o pastor falou que não precisa? Querido, querida, tome cuidado. Todo cuidado é pouco nessa hora que estamos vivendo. O nosso Deus não muda. Eu vou ter que rasgar da minha Bíblia essas partes que eu li para você. Hebreus 13:8, Tiago 1:17, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Mateus capítulo 11, versículo 25, graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Meu querido irmão, Deus dá graça aos pequeninos. Não se engane, você precisa da sã doutrina para ser salvo. Não se engane, você precisa sim viver os usos e costumes sim. Não se engane, estão te enganando sim. E você gosta do engano. Só que esse engano que você tanto gosta pode ser muito caro para a sua vida. Mas você que vive a sã doutrina de Deus, se alegre, exulte, porque Deus te revelou. Não foi carne, não foi sangue, disse Jesus, que te revelou isso, Simão, Pedro, mas foi o Espírito Santo. Meu irmão, não foi carne, não foi sangue que te revelou a sã doutrina, mas foi o Santo Espírito de Deus. Pode se alegrar, pode cantar, porque Deus tem te chamado para uma grande salvação. Tome posse da salvação, aleluia. Fique na paz, meus queridos irmãos. Agora você, minha irmã, precisa fazer um conserto urgente. Você que não vive sã doutrina ainda, precisa aprender a sã doutrina, precisa consertar a sua vida imediatamente. Não tenha medo de ser realista com você mesma, com você mesmo, meu irmão. Tome posse. Larga essa academia, larga esse short, larga essa camisa cavada, larga esse cigarro, essa cerveja, larga esse time de futebol, larga esses filmes que não compensam. Busque a Deus, ore a Deus, se esforce, seja fiel. Você vai ver o que realmente vale nessa vida, é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Que Jesus, o nosso Senhor, possa te guardar e te abençoar. Eu, pastor João Batista, desejo tudo de bom para a sua vida, inclusive a coroa de vida eterna para você e para a sua família, no nome de Jesus Cristo. Fique com Deus e na paz do Senhor. Amém.